Olá pessoas, eu sou a Jaque e hoje eu tô aqui para trazer mais um vídeo no canal para vocês. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da relação da doença celíaca com alergias alimentares. Teve um vídeo que eu postei aqui um tempinho atrás e eu contei tudo sobre como foi o meu diagnóstico com a doença celíaca, os meus sintomas, como foi passar com o médico, quais exames eu fiz. Inclusive, se você quiser assistir esse vídeo, vou deixar o link aqui em cima e também aqui embaixo na descrição. E nesse vídeo eu comentei com vocês que eu desenvolvi alergia a ovo secundária à doença celíaca. E muita gente veio me pedir nos comentários e também lá no Instagram, que o pessoal conversa bastante comigo por lá. Se você quiser, inclusive, é @felisemgluten meu Instagram. Enfim, muitas pessoas ficaram curiosas para saber como foi o desenvolvimento dessa tal alergia a ovo sendo secundária à doença celíaca. Bom, só para entrar no contexto um pouquinho, eu tive o meu diagnóstico da doença celíaca por volta de 2014. Eu tinha aí uns 19 anos. E na época não tinha muito recurso, não tinha muitos produtos sem glúten, não tinha muitas receitas na internet como tem hoje em dia. E a vida social sem glúten, então, era o pior de tudo, porque você ia em restaurante, você perguntava para as pessoas se tinha pro garçom, tem alguma opção sem glúten, tem alguma opção sem lactose, ninguém nem sabia o que era glúten. E isso dificultou muito pra mim fazer a dieta sem glúten. Até porque eu era nova, eu tava numa fase da vida em que ia pra balada, ia estudar fora da cidade, eu morava em São Paulo. Aí quando eu saía com os amigos, todo mundo queria ir comer aquele hamburgão. E a minha vida social, ela era animada, e quando veio a doença celíaca e eu descobri que eu ia ter que tirar o glúten, isso pra mim foi uma coisa muito difícil. E sendo uma adolescente muito rebelde que eu fui, eu não aceitei bem isso. E durante os primeiros anos de diagnóstico da doença celíaca, eu não consegui fazer a dieta sem glúten do jeito que ela precisaria ser feita. E na época também não tinha muita orientação por parte dos médicos em relação à doença celíaca. Acho que eu até comentei no outro vídeo que quando eu fui diagnosticada, o médico nunca me falou sobre contaminação cruzada. Eu fui descobrir o que era contaminação cruzada depois de 3, 4 anos de diagnóstico. Então ele só falou pra mim que eu nunca mais poderia comer farinha de trigo, malte, cevada, mas eu nunca fui orientada pelo médico sobre as consequências de ter a doença celíaca. E por causa disso, durante esses primeiros anos, eu furei muito a dieta. Eu fui uma péssima paciente no sentido de seguir a dieta sem glúten, porque eu não conseguia. Então, durante esses primeiros anos, eu praticamente fazia dieta sem glúten durante a semana e no final de semana eu mandava ver e comia o que eu queria comer. Tentava sempre não dar uma exagerada, obviamente, mas alguma coisa eu sempre comia. E como eu nunca tive sintomas típicos da doença, eu não tinha aquela coisa de comer e ir direto pro banheiro, de passar mal ali naquele momento. Era alguma coisa que depois, no dia seguinte, 2, 3 dias depois, eu tinha alguma reação em relação ao sistema imune mesmo. Então, na hora que eu tava com os amigos, eu não queria nem saber o que isso ia causar pra minha saúde. Eu simplesmente ia lá, comia, matava a minha vontade, comia o que eu queria e tava tudo bem. Eu ia lidar com isso só depois, durante a semana, na hora que tava na aula, na hora que tava na faculdade. E durante um tempo, o meu corpo até que levou isso bem, né? Demorou 3 anos pra que alguma coisa acontecesse. Mas quando aconteceu, infelizmente veio essa questão da alergia ao ovo. Na época em que eu descobri essa alergia, eu tava na faculdade e eu estudava na parte da manhã. Então todos os dias eu acordava, tomava café da manhã e ia pra faculdade. E chegou um certo momento em que eu comecei a ir pra faculdade e eu chegava uns 30 minutos depois de ter consumido o café da manhã e começava a passar mal. Começava a ter enjoo, não era nada de coceira, não tinha nada de pele, era basicamente enjoo, ânsia de vômito. E isso começou a acontecer frequentemente. Primeiro aconteceu um dia, aí passou 2, 3 dias, aconteceu de novo, depois começou a acontecer todos os dias. E aí, como eu estudava nutrição, fiz faculdade de nutrição, estava na faculdade neste momento, eu sabia já algumas coisas relacionadas a intestino, já tinha estudado algumas coisas sobre alergia, então eu sabia que existia essa possibilidade de talvez eu estar com alguma alergia, alguma intolerância, alguma reação a algum alimento além do glúten. E aí eu comecei a fazer alguns testes. Apesar de eu furar muito a dieta sem glúten, eu era uma pessoa muito regrada para alimentação. No sentido de que eu fazia uma espécie meio que de low carb. Então eu comia muito pouco carboidrato. E quando eu comia, eram essas coisas com glúten que eu acabava comendo em algumas ocasiões especiais, alguns finais de semana. Mas durante a semana eu não consumia pão, era muita fruta, verduras, legumes, muita proteína e muito ovo.
E todos os dias de manhã, no meu café da manhã, o ovo estava presente. Eu fazia 2 ovos, colocava um pouquinho de queijo, um pouquinho de presunto, tudo sem glúten, obviamente, e colocava alguns temperinhos, tomava com café preto e alguma fruta. E eu não saía desse café da manhã. Todos os dias da minha alimentação durante a semana era igual, eu era extremamente regrada. A questão é que quando eu comecei a passar mal, eu percebi que provavelmente poderia ser alguma coisa do café da manhã, porque era logo após o café que eu sempre passava mal. E aí eu comecei a prestar atenção nas coisas que eu colocava naquele ovo e comecei a tirar um por vez. O mais óbvio era o queijo, lactose. Eu falei, bom, vamos tirar a lactose então. Comecei a tirar o queijo, fiquei 2, 3, 4 dias sem queijo. Nada, continuei passando mal. Aí comecei a tirar os temperos. Comecei a tirar orégano, às vezes eu colocava, páprica, lemon pepper. Comecei a tirar todos eles e ficava 2, 3 dias sem comer um dos ingredientes que eu colocava e aí nada, continuava passando mal, aí eu retirava aquele e retirava mais um. Até que no momento eu tava comendo só ovo. Parei de tomar café, substituí o café por suco, parei de consumir fruta, mas como vocês já podem ter percebido, a pessoa que é teimosa e quando ela gosta de uma coisa e não quer parar de comer aquela coisa, é muito difícil. E quando eu comecei a desconfiar do ovo, eu já sabia que o ovo era um dos 8 alimentos mais alérgenos que a gente tem em toda a cadeia de alimentos. Mas eu não queria acreditar que eu tava com essa alergia, na possibilidade de ter uma segunda restrição alimentar. Ainda mais porque o ovo entrava muito na minha alimentação. E eu não queria acreditar que eu ia ter que fazer uma segunda restrição com uma coisa que eu gostava tanto. Então eu simplesmente não retirei o ovo, continuei passando mal, mas aí eu marquei uma alergista porque eu falei, bom, alguma coisa tá errada e, né, enquanto alguém não me deu um diagnóstico, eu vou continuar aqui comendo meu café da manhã. Eis que eu marquei essa alergista e até passar esse tempo, né, eu devo ter ficado aí uns 2 meses passando mal. E cada vez eu ia passando mais mal. Logo, eu comecei a realmente ter que ir embora da faculdade para ir para casa e passava mal em casa. E aí, quando começou a agravar esses sintomas, eu marquei alergista e não teve jeito, eu tive que ir nela. Mas ainda muito inconformada, no dia em que eu tinha marcado alergista, eu fui para a faculdade normalmente, consumi o ovo, fiquei um pouco enjoada, mas acabou passando. Na hora do intervalo entre as aulas, um amigo meu me deu 2 suquinhos de uva suplementados com albumina. Um amigo meu, fisiculturista, ele ganhava esses suquinhos através das marcas, que algumas marcas patrocinavam ele. E aí ele me deu de presente esses 2 suquinhos e falou, eu tô com vários suquinhos aqui, vamos tomar. E aí eu fui tomar o suco, porque eu achei a ideia super legal de fazer uma suplementação ali de proteína dentro de um suco, então eu consumi os 2. E eu falei, bom, se for alergia, alguma coisa vai dar muito errado. Se não for alergia, eu vou descobrir aqui agora e aí eu vou ter a certeza que não é o ovo e sim é alguma outra coisa. Queria dizer que o que eu fiz, essa minha atitude foi completamente errada. Pelo amor de Deus, não façam isso em casa. Se você tá desconfiando de alguma alergia, não come aquele alimento que você tá desconfiando. Inclusive, já vai direto para alergista o mais rápido possível, porque o que aconteceu não foi legal. Eu consumi esses 2 sucos e imediatamente, não passou nem 10 minutos que eu tinha terminado, eu tomei um atrás do outro, então em questão de 2, 3 minutos eu já tinha tomado os 2 suquinhos. E em questão de menos de 10 minutos eu passei muito mal. Eu tive que ir embora pra casa, fiquei em casa me contorcendo de dor de estômago, de tanto que eu tive que colocar pra fora. Eu fiquei muito ruim. E a minha sorte é que à tarde eu tinha alergista marcado. E aí eu fui na médica, fiz os testes, fiz todos os testes com ovo, com leite, com todos os alimentos que eram possíveis ter, amendoim, fiz de alguns temperos, alguns outros alimentos que tinham na minha alimentação com bastante frequência, mas no fim acabou que deu justo aquilo que eu não queria que acontecesse. Deu positivo para alergia a ovo, especificamente da albumina. Quando eu saí do consultório, eu fiquei muito triste, isso me abalou demais. O psicológico de uma pessoa que já tinha uma restrição alimentar, ter uma segunda restrição alimentar, é muito difícil. Eu acho que muitas pessoas que têm a doença celíaca e intolerância à lactose junto sabem do que eu tô falando. E quando eu tive esse diagnóstico da alergia ao ovo, a médica ficou um pouco intrigada, porque normalmente não é tão simples assim um adulto desenvolver uma alergia a um alimento X.
As alergias alimentares são muito mais comuns na infância e a maioria das crianças acabam conseguindo recuperar e superar essa alergia ao longo da vida. Mas adultos é um pouco mais difícil de desenvolver esse tipo de alergia. Então, qual foi a conclusão que a médica chegou? A primeira coisa que ela me perguntou foi: como tá a sua dieta com o glúten? Ela já sabia do meu diagnóstico da doença celíaca. Aí eu contei pra ela da situação, que eu não levava bem a dieta sem glúten, eu comia muita coisa fora da dieta, eu vivia escapando, em qualquer situação especial, de aniversário, de festa, eu acabava comendo. E aí não restou dúvida, né, que a médica falou: bom, com certeza o problema tá aí. Você consome uma coisa que o seu corpo rejeita, automaticamente você prejudica o seu intestino. E muito provavelmente essa alergia está sendo uma alergia secundária à doença celíaca causada por conta de um leaky gut. Para quem não sabe, o termo leaky gut é utilizado para falar sobre a permeabilidade intestinal. Então, para usar uma analogia aqui mais simples para vocês entenderem, digamos que o nosso intestino é uma peneira com quadradinhos bem pequenininhos. Quando você coloca ali naquela peneira uma farinha bem fininha, ela passa tranquilamente. Isso é o nosso intestino. Então ele tem ali uma barreira bem juntinha, e quando você consome os alimentos, a gente faz a digestão no estômago, passa para o intestino, e as moléculas passam do nosso intestino para a corrente sanguínea em pedacinhos bem pequenininhos, moléculas bem pequenas. Quando você tem um leaky gut, isso quer dizer que você aumenta a sua permeabilidade intestinal. Você faz com que essa cerquinha que a gente tem no intestino aumente de tamanho e sobre um espaço muito grande. Ou seja, de uma peneira que antes passava só uma farinha, agora está passando pequenas pedrinhas. Então, ao invés de estar passando pequenas moléculas, está passando grandes moléculas. E o perigo disso é que quando você come alimentos que são muito alérgenos, como o ovo, por exemplo, acaba que a molécula desses alimentos passa pelo intestino num tamanho muito maior e o nosso corpo tem dificuldade de reconhecer essas moléculas. Então ele cria um anticorpo contra aquela molécula e aí você tem essa reação imune da alergia. Então, provavelmente, o que aconteceu foi isso. Eu comi o glúten, tendo a doença celíaca, o meu corpo rejeitava, o meu intestino, que era o mais agredido enquanto eu comia uma coisa que eu não poderia consumir, foi ficando mais permeável, foi criando essa situação de leaky gut, de desbiose intestinal. E como eu tinha o ovo como uma base muito grande da minha alimentação, eu consumia todos os dias, no mínimo, 2 ovos, provavelmente isso foi um excesso muito grande para o meu corpo. Eu passei a não reconhecer mais as moléculas do ovo e acabei fazendo uma resposta imune contra ele. Isso poderia ter acontecido com qualquer outro alimento que eu tivesse um pouco em excesso na dieta, assim como o ovo. E isso pode acontecer não só na doença celíaca, mas existem várias outras situações em que a gente pode criar um leaky gut. O tratamento que eu precisei fazer consistiu em retirar o ovo e o glúten, obviamente, durante 3 meses. Mas assim, eu não podia nem ver esses alimentos, nem sentir o cheiro, nada de contaminação cruzada até com o ovo. E foi um período extremamente difícil, eu não conseguia comer fora de casa de forma alguma. Foram 3 meses de muita restrição que eu tive que fazer. Tive que ficar em casa realmente, fazendo só coisas caseiras. Fiz muito bolo sem ovo, acho que inclusive eu tenho algumas receitinhas da época postadas no meu Instagram, no YouTube. E aí eu fiquei esses 3 meses sem comer absolutamente nada de glúten e ovo. E aí após esses 3 meses eu voltei a consumir o ovo conforme a orientação médica. Primeiro eu comecei fazendo receitas com ovo. Por exemplo, fazia uma receita de pão que ia ovo naquela receita. Fazia bolo junto com o ovo naquela receita. E aí eu comia pequenos pedacinhos por dia e fui tentando assim criar uma tolerância para voltar a consumir o ovo. No primeiro mês isso não deu certo. O mínimo pedaço que eu consumisse de alguma coisa que tivesse o ovo na receita, eu não aceitava e acabava passando mal. Então eu demorei aí uns 2 ou 3 meses para conseguir voltar a comer um pedaço significativo de alguma coisa. Até que depois de alguns bons meses eu voltei a consumir o ovo em si, ovo frito, ovo cozido, omelete, sem passar mal. Depois, ao longo do tempo, eu fui voltando a alimentação ao normal com o ovo, mas confesso que até hoje eu ainda fiquei com um certo trauma de consumir, por exemplo, no café da manhã, só o ovo e queijo e café, por exemplo. Eu sempre tenho que ter alguma coisa ali junto, um pão, alguma coisa que reforce um pouco, e eu sempre acabo comendo quantidades pequenas de ovo com medo de que isso aconteça de novo.
mesmo que hoje eu siga direitinho a dieta sem glúten. Bom, eu quis falar desse vídeo, dessa experiência aqui com vocês, porque eu acredito que devem ter muitas pessoas que sentem essa mesma dificuldade que eu senti em fazer a dieta sem glúten, mas acredito que hoje a gente tenha bem mais informação do que na época, e hoje a gente sabe que a doença celíaca não é uma doença simples e que a gente pode desenvolver um monte de coisa além dela por não fazer a dieta certa. E a alergia ao ovo foi uma delas, e eu garanto pra vocês, não vale a pena. É muito melhor fazer a dieta, porque na hora que estoura alguma coisa secundária, você deseja ter a possibilidade de voltar atrás e fazer as coisas do jeito certo. Então fica esse recado aí hoje pra vocês, façam a dieta certinho, e se você tiver dificuldade em fazer a dieta, procura ajuda de um psicólogo, procura ajuda de uma nutricionista, de um outro médico que talvez possa tentar te auxiliar um pouco mais. Procura receitas sem glúten para que você consiga ter sempre na sua casa coisas que você gosta de comer, sem ter que ficar furando a dieta. Procura locais que sejam mais seguros para as pessoas celíacas, conversa com o restaurante, liga para saber se eles têm a possibilidade de fazer um local um pouco mais limpo do que o normal, para que você consiga ter uma vida social. Enfim, eu acho que dentro desse contexto a gente tem que aprender a se virar. E o mais importante é conseguir matar as nossas vontades para que a gente não caia em tentação e acabe comendo o glúten ou o alimento que a gente tem intolerância, alergia, para que não aconteça essas situações secundárias que podem dificultar ainda mais a restrição que a gente já faz. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido o vídeo. E conta aqui nos comentários se vocês já viram alguma situação como essa, se vocês já passaram por isso, se vocês já tiveram essa experiência. Eu quero saber aí se eu sou a única que furou a dieta nos primeiros anos de doença celíaca ou se teve mais alguém aí. Vejo vocês na próxima!